Oi, gente iluminada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar aqui com vocês. Eu trouxe o meu pequenininho, né, Ângelo? É. E o menino. Olha. Que ele quer mostrar pra vocês. Meu Deus. É patrulha canina, é? Mas o assunto desse vídeo, como vocês já podem ver pelo título, quero conversar com vocês como eu descobri o diagnóstico, não do meu menino, que eu não quero desejar que seja dele isso, né? Mas desse diagnóstico de autismo, né? Que eu descobri que ele tem, infelizmente. Não queria que ele tivesse, né? Não queria que meu filho nascesse com isso, mas a gente não tem como escolher, né, gente? Felizmente. Olha, tá aqui todos os encaminhamentos dele, o receituário que a médica passou, identificando, né, que ele tem autismo. Eu vou virar a câmera e vou mostrar a vocês. Mas deixa eu conversar com vocês. A Ângela quer pegar os papéis. Ei, garota! Olha, mamãe vai poder conversar? Vai, vocês vão deixar? Tem duas bencinhas, né, minha gente? Mas eu não queria nem entrar sobre esse assunto, minha gente. Mas é necessário, né? É necessário para que muitas pessoas não saiam sem entender algumas coisas. Às vezes vou gravar a rotina, né? Dia a dia, essas coisas. E tem muita gente que pode interpretar as coisas que talvez Ângelo fizer durante algum vídeo, alguma coisa, né? E pense que é birra, pense que é manha, que a gente não tá cuidando direito, assim. Não tá, doutrinando ele direito, não é isso. A gente fala, a gente reclama se ele fizer alguma coisa, né? Vamos supor assim, né? Tem que falar, só que ele não entende. Tipo assim, é complicado, porque quem tem autismo, pelo menos o que eu percebi nele, é difícil para entender as coisas. A gente fala agora, mas daqui a pouco tá fazendo tudo novamente. E às vezes parece até criança mesmo faz isso, né? A gente fala, é mesmo que não tiver falado. Só que eu percebo que não é porque ele repete novamente o que já foi dito para ele não fazer, não é porque ele tá de birra, é por conta do autismo mesmo, né? Que assim, ele não entende, não consegue entender. Aí eu acho que eu demorei muito, assim, não é exatamente aceitar, sabe? Mas não sei se essa é a palavra certa, questão de aceitar, porque eu percebia que ele tinha traços, né, assim, em questão de jeito, de comportamentos, né, no desenvolvimento, que fazia perceber que não era normal. Em questão de quê? Ele ficar com essas coisas assim que ele tá fazendo aqui, ficar piscando o olho, fazendo cara feia, essas coisas. Tem muitos desenhos que as mamães têm que prestar atenção, que eu percebi que tinha muitos desenhos que Ângelo assistia, que tinha os bonequinhos que ficavam, e ele ficava imitando, fazendo a mesma coisa. Ou tinha desenhos que, tipo aquele macho-urso, gente, aquela marcha é o satanete na vida do urso, né? Aí ele tudo queria, tipo assim, ficava correndo no meio da casa, bagunçando, imitando ela mesma. Tanto que toda vez que passava esse desenho, eu ficava sentindo um negócio ruim, sabe? Um negócio espiritual mesmo. Aí eu resolvi tirar da minha casa. Tirei mesmo, e tô evitando mais deixar desenhos aleatórios que não edifiquem nada, que não traz benefício nenhum, né? Para os nossos filhos. Tô evitando tirar, porque tô evitando deixar, né, assistir em casa, e tô botando mais desenhos educativos, né, de assim, ABC, coisas de educativo mesmo, para a criança aprender, né, ou também da Bíblia, né, de Jesus, que é o principal. Tem uns comportamentos bem complicados, principalmente quando sai para casa dos avós, para os lugares, que assim, eu vou ser sincera aqui com vocês. Vou ser bem sincera mesmo. Tem muita gente que, até eu mesmo, em algumas vezes, romantiza o autismo, sabe? Não é que... Na minha questão, não é que é o romantismo. É que eu tento olhar mais para o meu filho, sabe? Tipo assim, não, ele não faz isso porque ele quer, né? Tipo assim...
eu não romantizo o autismo, mas assim, eu tenho pena do meu filho de ter esse negócio, né? Porque é uma coisa, gente, que sofre, querendo ou não sofre. Então, eu não acho muito bonito, sabe, isso de romantizar, porque eu jamais queria isso para o meu filho. Eu jamais queria que ele tivesse nascido com isso, porque eu sei o tanto que ele sofre, sabe? Porque em casa, graças a Deus, que pelo menos em casa, ele consegue se controlar um pouco. Assim, ele brinca com a irmã dele, dá beijo, dá abraço, mas se a avó dele chega aqui, né, que minha sogra que mora aqui perto, ou chega alguém, ou até meu esposo mesmo, às vezes à noite, ele começa a mostrar, sabe, querer apertar ela, né, vou tirar por isso, querer apertar ela, ou querer, tipo, bagunçar as coisas. Fica totalmente, dá tipo uma crise, sabe? E só quando tá a gente aqui e tudo mais, ele consegue se conter mais. Ele não faz tanta coisa, ele fica só com essas coisas dele. Mas para Ângelo, mas é mais na dele, sabe? Só que eu sempre tô reclamando assim, olha, isso aqui não pode fazer isso, isso é feio. Ou com a irmãzinha dele, ó, não pode, é dar beijo, abraço. Faço tentar fazer ele entender, sabe? Aí é bem complicado, porque agora ele tá na escola, né? Eu tô querendo que ele desenvolva mais com outras crianças. E é complicado, porque às vezes, vez ou outra, né, a diretora fala comigo, manda mensagem que ele tem imperativo, manda vídeo, né, que ele fica correndo, ou que ele fica querendo mexer com os coleguinhas. E isso é chato, né, aquele negócio, porque eu não quero nem que ele mexa com os filhos dos outros, nem que ninguém mexa com ele, né? Então, gente, é muito complicado. Às vezes pensa em tirar ele da escola, só que eu sei que o tanto que é bom, né, para ele estar na escolinha, para desenvolvimento dele, tanto em questão de atividades, como também no pessoal, com relacionamento com pessoas, para ter essa, como é que diz, essa conexão com as pessoas, né, esse desenvolvimento assim, social, né, porque, gente, eu fico tão triste às vezes de ver essas coisas nele. Eu fico um nó na garganta, sabe? Que assim, às vezes as pessoas me veem de, nossa, mulher, eu acho tão forte. Como é que tu aguenta, né? Porque Ângelo, quando tá com outras pessoas, quando tá em outros lugares, Ângelo não para, gente. Não para mesmo. Ele é muito imperativo. Então eu penso assim, ele tem autismo, mas eu não sei que pode estar relacionado também ao TDAH, né? Porque eu acho que a imperatividade vem mais do TDAH. Eu não sei se o autismo tem tanto, mas aí acaba que também tem uma bebezinha, né? De 1 ano. Aí é bem complicado, minha gente. Tá sendo difícil. É por isso que às vezes eu tô bem em falta, vez ou outra por aqui. Porque é muita correria, é muita demanda, é muito puxado. Tem hora que dá vontade de chorar, né? De tanta coisa. Eu fico triste, sabe, gente? Porque assim, que ele consegue se controlar em casa, né? Os comportamentos dele, diga assim. Ele é imperativo, continua sendo aqui também, pelas coisas dele, né? Só que ele não é assim, tipo, ele tá querendo empurrar, ele tá querendo ficar bagunçando demais, bagunça como criança normal, né? Brinca com os brinquedos dele, bagunça alguma coisa ou outra. Mas quando ele tá, um exemplo, quando eu vou na casa dos avós ou quando eu vou em algum lugar, ele não para, ele quer empurrar, quer jogar as coisas pro alto assim, sabe? Uma sandália, se ele pega alguma coisa, ou empurra alguém. Aí, tipo assim, isso é muito triste, porque assim, eu queria sair tranquilo, sabe? Com ele e ele poder, tipo, estar à vontade nos lugares, tipo, que ninguém olhasse com um olhar estranho, entendeu? E assim, hoje em dia, assim, é muito complicado, sabe? As pessoas ainda conseguirem abraçar de fato os autistas, né? Que não sabe
que não tem tanto saber, né? Tipo assim, do que tá fazendo, né? Os sentimentos deles, o consciente é totalmente diferente de uma criança normal, né? Assim, é muito bonito, eu acho muito bonito que eles são muito, tipo, avançados, né? Assim, em questão de estudo, o Ângelo é muito inteligente. Em questão de... Ele me ajuda bastante. Se eu pedir alguma ajuda dele, às vezes eu nem preciso. Às vezes eu tô trocando a menina aqui, minha gente. Ele diz, mamãe, lixo, né? Mamãe, jogar, tipo a fralda. Ou pra... Um exemplo, eu tô sozinho com ele, né? E a menina, ele é muito cuidadoso com ela, gente. Às vezes ela tá aqui na cama, aí... eu tô fazendo algumas coisas, aí de repente ela acorda, às vezes eu não escuto ele, mamãe, bebê acordou, mãe, bebê acorda, tipo assim, sabe? Aí eu corro pra ver, não é que ela tenha acordado mesmo, ou ele pega ela, tipo assim, pra ela não cair, ele vai lá e apara assim, sabe? Tipo, são coisas que a gente percebe, né? Só que na frente dos outros, o comportamento dele já muda com ela, já quer apertar, já quer arrochar, tipo assim, já quer aringar. Eu não sei se, tipo, pra chamar atenção, sem entender, né? Não é que ele quer chamar atenção. Tipo, acho que vocês estão entendendo, tipo assim, pra pegar atenção pra ele, né, das pessoas. Aí, tipo, ele começa a ficar imperativo, bagunçando pra lá e pra cá, pra, tipo, a atenção voltar a ele. É tipo isso, sabe? Ai, gente, eu não... Às vezes eu fico, tipo assim, meu Deus, por quê, né? Às vezes as coisas acontecem com a gente, né? Mas... quando a gente olha, para e pensa todas as coisas que o Senhor já fez por nós, né? E todos os milagres que o Senhor tem feito, e por mais difícil que seja, meu filho está com esse autismo, está com esse transtorno, né? Que eles dão como um transtorno. Mas eu não aceito isso para a vida do meu filho, sabe? Eu sei que cada dia mais Deus vai fazer com que isso seja só uma fase, seja só momentâneo, mas ele vai conseguir desenvolver cada vez mais. E eu creio que por completo, que ele não vai precisar de medicação, que ele não vai precisar nada assim mais crítico, sabe? Que ele fique totalmente dependente daquilo. Eu não quero, gente, eu não aceito isso pro meu filho. Ele recebeu o diagnóstico, tá aqui, como eu disse a vocês, vou virar a câmera aqui. E a médica até passou uma dosagemzinha do remédio para ele se tranquilizar mais. Às vezes eu fico receosa, sabe, de dar. Só que às vezes a gente tem que ver que é necessário. Ai, gente, me desculpa, é porque eu não consigo falar dessas coisas assim, ficar assim, sabe? Às vezes nas frente das pessoas eu tento não demonstrar muito, sabe, essa questão. E por isso que eu acho que às vezes as pessoas pensam que eu sou tão forte, né? Porque eu não tento transparecer tanto, porque eu tento confiar, né? Confiar no meu Deus, que independente da situação, é Ele que cuida das nossas vidas, né? E se Ele permitiu, né, é porque tem algum propósito. Nada na nossa vida acontece sem propósito. Eu tenho isso comigo. Nada que acontece na minha vida, desde o dia que eu nasci, antes mesmo ainda que eu me formasse no ventre da minha mãe, eu sei que Deus tinha promessa na minha vida e que Ele tinha propósitos para cumprir através da minha vida. Eu creio. Então, isso pode ser um propósito. Pode ser um propósito que Deus, Ele quer, não sei, assim, um propósito de eu passar, tipo, ensinando a Ele também como ver a vida, né, ainda mais profunda, porque uma criança, ela já entende o autismo, o autista, eles entendem, eles são muito inteligentes, só que algumas coisas ou outras eles não conseguem absorver tanto, né? Ângelo, se ele se perder, ele se perde, minha gente. Ele se perde, porque ele não sabe dizer quem é a mãe dele, ele só sabe falar mamãe, papai, vovó. Tipo, ele não sabe dizer minha mãe é aquela, ele mora ali e tal e tal. Ele não sabe, gente. Mas uma coisa que eu aprendi ouvindo a palavra de Deus, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então tem muita gente que olha com olhar estranho e tudo mais, mas se a gente for olhar, Deus, ele é perfeito, gente, em tudo que faz, porque Ele criou gente branca, gente negra, né,
Tem gente que tem cabelo grande, tem gente que tem cabelo curto, tem gente que tem cabelo cacheado, tem gente que tem um rosto assim, tem gente que tem um rosto mais coisado, tem gente que tem o olho azul, o olho verde, tem gente que... Não sei, gente, tem gente que é alta, tem gente que é baixo, tem gente que nasce com alguma deficiência. Então, graças a Deus que Deus guardou meus filhos, então por que eu vou estar reclamando, né? Se Deus, ele me deu meus filhos perfeitos, com todo detalhe, com um pezinho, dedinho, olhinho. O Ângelo mesmo que tem autismo, mesmo que ele tenha autismo, ele nasceu perfeito. Tanto que falam que ele parece gringo, filho de gringo, né, e tudo mais. Um menino lindo, perfeito. Então... Eu fico olhando assim, é verdade. Então, Deus, ele é perfeito, minha gente. Então, isso não é nada, sabe? Então, assim, eu vou orar sempre, apresentar meu filho a Deus, para que Deus cada vez mais faça ele desenvolver cada vez mais e que isso não seja um atraso na vida dele, que ele consiga crescer em todas as áreas da vida dele. Eu creio e profetizo na vida do meu filho, na vida da minha filha também, mas falo por Ângelo, né, que no momento assim que ele foi diagnosticado com isso, o Ângelo tá amassando os papéis tudo aqui, gente. Deixa eu mostrar a vocês para guardar isso aqui, mas já eu venho finalizar aqui com vocês. E olha só, gente, aqui tá todos os o receituário, né, que ela passou no receituário, mas isso aqui é o que a médica deu, do diagnóstico dele. Isso aqui é da escola, isso aqui é o laudo e isso aqui os encaminhamentos. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Ângelo Matheus da Silva Ananias Fernandes, né, ó, acompanhamento médico. Ela botou em uso, mas ele ainda não estava usando. Ela botou isso aqui para ele usar, né? Por controle e tratamento da citomelalgia, compatível com o CID-10. Tá vendo? CID-10. F84. Necessitando de acompanhamento multidisciplinar por tempo indeterminado. Aí, ó. Isso aqui, ela passou essa medicaçãozinha que ela disse que é tipo um calmantezinho, sabe? Mas bem levezinho. Ela disse que eu não se preocupasse, né? Que eu não queria dar pra ele não ficar dependente, mas ela disse, não se preocupe, é só pra tipo um calmantezinho. Mas eu não sei, gente, não sei, ainda tô vendo aí. Mas isso aqui foi da escola, ó. Que o relatório, né, comportamental dele, ó, que ele possui aqui dificuldade, né, a se relacionar com colegas, né, pela comunicação, né, verbal, que às vezes ele não entende, né, não desenvolveu de forma funcional. Aí usa de força física para se comunicar, né, com conflitos, tipo assim, mexer, né, com outro. Então, vendo aí, como eu falei pra vocês, né, a dificuldade que ele tem, tipo assim, que ele é imperativo, ele quer empurrar, ele quer mexer, sabe? Tipo assim, mas é brincando. Ângelo, ele não é agressivo, entende? Até as professoras relatam também, é como se ele estivesse brincando, só com uma brincadeira que se empolga demais, sabe? Que pode machucar. E ele não entende assim, ele entende que é a brincadeira, que não tá machucando, ou tipo assim, brincando, né? Que ele ri e tudo mais, mas não é violento. Aqui, ó. Isso é tudo aspecto cognitivos. Eita, dificuldade para falar direito algumas coisas. Maior aspecto psicomotoros. Aqui, ó. Vendo? Aí, isso aqui é o relatório da escola, né? Alguns detalhes, né? Que ela fala, né? Do comportamento dele. É isso aqui que eu mostrei a vocês, que foi o diagnóstico dele. E isso aqui são os encaminhamentos, ó. Para psicóloga, para o neuro e para fono, que é uma terapia que ele precisa multidisciplinar. Então, gente, foi isso aí, né? Como eu falei com vocês, como eu mostrei a vocês os papéis. Ângelo, infelizmente, nasceu com essa dificuldade, né? Mas eu creio, né? Mesmo que para os médicos, né, dizem que não tem cura, né? Que só tem controle pelas terapias, pelos remédios, mas eu não aceito. Eu não aceito isso para o meu filho, né? A gente não deve aceitar, né?
essa questão assim da imperatividade dele, eu não aceito isso. Uma coisa é brincar, porque criança tem que se divertir mesmo, né? Tem que se animar, tem que ser alegre, mas eu não quero que ele chegue a se tornar, sabe? A imperatividade tanta que, para não estar machucando ninguém, né? Ou ninguém machucar ele, ser difícil, né? Para conviver com outras pessoas. É isso que eu sei, que o tanto que é doloroso isso, sabe? Então, assim, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo, sabe? Eu não aceito isso pro meu filho, eu não aceito, né, mamãe? Não aceito. Tá vendo, gente? Ele é carinhoso, né, mãe? Oh, Deus. Mas ele sofre muito, principalmente quando tá na frente de outras pessoas, sabe? Como se o autismo ele fizesse com que ele coisasse a atenção todinha para ele. Aí ele se empolga muito na frente dos outros, quer empurrar, quer aringar, tipo assim, quer fazer tudo que volta a atenção a ele, sabe? Mas graças a Deus, assim, a família já entende mais, sabe que ele tem, né? Consegue mais relevar, mas tem, tipo assim, se tiver outras pessoas de fora, talvez não entenda, né? Mesmo que a pessoa converse e tudo mais, mas hoje em dia, né, gente, às vezes é muito raro sempre tem alguém, né, que conhece alguém, ou que tem alguém na família que tem, né, então a gente deve, as pessoas que não entendem, né, vamos respeitar, né, vamos entender, porque poderia ser seu filho, poderia ser alguém da sua família, né, então eu sou grata, gente, eu sou grata, porque Deus livrou que meus filhos poderiam nascer com alguma deficiência pior de saúde, né? Tipo, sem um braço, sem uma perna, ou sem falar, sem andar, sem qualquer coisa, né? Mas graças a Deus, Deus guardou, né? Eu sei que ele tem esse quadro de autismo e tudo mais, mas, gente, é tão inteligente, minha gente. Eu fiquei tão feliz que ele olhou um desenho de Jesus, assim, um bonequinho, né, que o povo representa Jesus, e do nada falou, mamãe, Jesus, do nada. Jesus, é o que, Ângelo, que tu falaste? Jesus, entendeu? Então, assim, são coisas ou outras que a gente pega, que ele tá se desenvolvendo, ele tá começando a entender as coisas. Eu fico muito feliz por isso, minha gente. Muito feliz mesmo, graças a Deus, que Ângelo, ele não é um estado tão avançado, sabe? Ele é de leve a moderado, né? Vamos supor assim. Então é isso. E quando, só para finalizar aqui, né? Porque tem muita gente que pode dizer, e bebezinho, assim, você nunca percebeu alguma coisa ou outra. Gente, ele era uma criança normal, como qualquer outra, acredita? Tipo, o Ângelo, quando ele era pequeno, Ângelo começou a andar no tempo certo, a falar, a engatinhar. Não tinha nada assim que eu conseguisse identificar que ele tinha alguma coisa, sabe? Não tinha. Ou, no máximo, assim, às vezes não queria muito tirar foto, não queria muito olhar para a câmera. Mas ele gosta, né, Ângela? Vez ou outra de aparecer e tudo mais, mas no tempo dele. Mas é isso, minha gente. Novinho, assim, pequeno demais, eu acredito que não teve muita diferença dele para outras crianças. Eu acho que ele teve regressão, que é isso. Ele era uma criança totalmente... o cérebro dele conseguiu, né? Até aquela fase, depois, em vez de avançar, né, em vez de desenvolver mais, ele regrediu, tipo... foi voltando, né? Aí tem uma mentalidade hoje como se fosse de uma criança de 2 para 3 anos, já não tem muito entendimento. Mas é isso, minha gente, o vídeo tá ficando enorme, né? E eu não queria que ficasse enorme, né? Porque quando eu paro para conversar, parece que tá conversando com um amigo, assim, sabe? Do lado do outro, tipo assim. Ai, gente. Mas é assim mesmo, né? Eu acho que teria algumas outras coisas também para falar em relação a isso, só que eu também sou esquecida. Se eu não anoto e tudo mais, e eu decidi do nada aqui, eu decidi, não, vou ligar a câmera aqui do celular e vou começar a gravar, vou conversar com o pessoal para também eles entenderem também, né, que às vezes a gente grava nossa rotina ou outra, gravo com o Ângelo, ou às vezes não gravo com ele, é porque ele não quer aparecer, né, eu respeito o tempo dele também,
é o momento dele, né, por conta dessas coisas, né, e até se não tivesse isso também, né, a gente tem que respeitar todos, gente, se em qualquer coisa, né, cada um tem que ter o seu tempo, o seu jeito, né, respeitar em todas as fases. E é isso, minha gente. Vem cá, vamos finalizar aqui. Eu acho que eu já falei demais e desculpa, gente, se vocês, né, se eu falei alguma coisa errada, ou gaguejei, ou tipo, não falei perfeito e tudo mais. Sabe como o negócio da tua irmã? Eu disse, eu vou ligar a câmera e vou gravar, sabe? Tipo assim, não anotei nada, não, tipo assim, botei assim, né, pontos específicos de cada um, né, tipo, anotado pra poder falar melhor, né, e mais direto e tudo mais. Não, eu disse, vou conversar abertamente aqui com o pessoal. E foi isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me digam aí o que vocês acham em relação a isso, né? Assim, se vocês têm alguém na família também que passa por isso, né? Mesmo que Ângelo já tem 5 anos, mas para mim ainda é tudo novo, essa fase, né? Essa visão, né, sobre o autismo, sobre todos esses transtornos de alguma coisa assim, né, mental que tem vez ou outra. Eu tenho ansiedade vez ou outra, né, que a pessoa tem, e desenvolvi mais ainda depois da gravidez dele. Ele nasceu durante a pandemia, foi tudo muito complicado e eu desencadeei a ansiedade no pós-parto dele, mas graças a Deus já no pós-parto de Ângela e no parto foi tudo tranquilo. Eu gravei o relato de parto dele, vou deixar aqui na descrição para vocês, mas o de Ângela ainda falta, eu vou gravar o relato de parto dela. E graças a Deus, gente, independente de qualquer coisa, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, porque Ele nos guardou, Ele nos livrou, né, de todo o mal. Ele mandou o Ângelo perfeito para a glória dele, né, em nome de Jesus. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe.